Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa palestra acerca de George MacDonald, um autor que, desconhecido da maioria do público, mesmo daqueles que têm algum hábito de leitura no Brasil, tem uma influência muito grande dentro desse gênero chamado fantasia, ou até mesmo os contos de fadas. Afinal de contas, por que MacDonald é tão relevante? Se nós pararmos para pensar, em algum grau, esse nosso século XX ele foi marcado por uma retomada, certo? De alguns elementos relacionados à literatura infantil, infanto-juvenil e assim por diante. Parece que o nosso século ele redescobriu, de alguma forma, os valores desses contos fantásticos, depois de um tempo onde eles haviam sido relegados a meras referências a um período de crendice ou algo assim, que lá, mais ou menos, nas nuvens da imaginação das pessoas, estaria relacionado à Idade Média, certo? Isso tem um motivo, se nós pararmos para pensar, um dos grandes alimentos que nós temos da ideia do fantástico, do fantasioso ou mesmo do imaginário, está relacionado a certas epopeias e ciclos míticos ou fantásticos do período medieval. Poderíamos citar aqui o ciclo da Bretanha, né, o ciclo da Britânia, esses contos do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Mago Merlin, na verdade muitos deles tendo autonomias entre si, certo? Ou seja, não existe uma história, somente as histórias que reúnem todo esse pessoal aprontando altas confusões, né? Nós temos ali também contos que contam só com a presença ou trazem à tona só uma participação do Mago Merlin e algumas daquelas figuras. Outros é acerca de um determinado cavaleiro numa demanda. Um muito famoso é o Sir Percival e o Cavaleiro Verde, não é? Ou seja, esses contos... não é nem Sir Percival, é Sir Gawain. Seria para nós traduzindo Galvão. E o Cavaleiro Verde. Ou seja, são... Todas essas histórias juntas, elas formam o que nós chamaríamos de ciclo da Bretanha. Isso vai acontecer também com, né, um outro tema, que é o rei Carlos, o imperador Carlos Magno, onde eu vou ter ali o seu séquito guerreiro, que em meio de empreitadas, que tem de fato fundo histórico, todos nós sabemos que existiu Carlos Magno, né, e o papel do Império Carolíngio de toda forma, certo? Mas que, devido à grande relevância do imperador, também deram um fantástico, né? Um dos grandes ciclos, que nós temos um dos grandes contos, é a Canção de Rolando, que faz parte desse tema, então, esse tema de Carlos Magno, tema franco, não é? Ou seja, nós temos esses mitos e aí a série de lendas, cada população, né, do mundo ocidental, principalmente os germânicos, os celtas, tem algumas lendas que passam por uma releitura, ganham uma recapagem meio cristã e assim por diante. Ou seja, nós temos uma série de símbolos, né, relacionados à magia, ao cavalheirismo, a grandes feitos, ao enfrentamento de monstros terríveis que passam, né, acima de qualquer capacidade humana de conseguir se superar e assim por diante. A velha história do embate, né, dos dragões com os cavaleiros e tudo mais. Isso vai sendo abandonado conforme nós vamos nos aproximando da modernidade. Ou seja, principalmente quando nós olhamos para obras como o Dom Quixote de Cervantes, certo? Isso até já ouvi comentários acerca disso, como mais e mais eu vou entrando dentro do que alguns até costumam chamar de um realismo cristão. Ou seja, de fato, essas histórias medievais, essas lendas que envolvem fantasia, magia e assim por diante, elas seriam histórias originariamente pagãs
e com uma maneira de pensar o mundo pagão, inclusive com elementos simbólicos pagãos, e o contato com a cultura cristã, então levariam, né, a ganhar uma recapagem cristã, ou seja, trocar certos símbolos mais grosseiramente pagãos por elementos cristãos e assim por diante. Por isso que alguns vão inclusive sentir um certo desconforto em dizer que de fato esses ciclos mitológicos ou essas lendas são de fato cristãs, né? Ou seja, não é o fato de ter ali dentro do livro, né, algum elemento relacionado ao cristianismo, ou um padre, um sacerdote, assim por diante, ou uma relíquia sagrada cristã, que vai fazer a história ter um pensamento e uma cosmovisão cristã. Basta pensar na história do Graal, né? Ou seja, o Graal, dentro das demandas de cavalaria, e aparece isso muito, e é uma coisa que está sempre dentro do imaginário do mundo ocidental, mas a gente vê que o Graal ele ganha uma característica de símbolo praticamente desprendida do real elemento que faz, então, essa peça, que se existindo ainda é histórica, não é? Quase que presa, solta desse sentido originário, vira meio que um negócio meio mágico. Ah, quem beber dele vai ter uma vida eterna, que então, né? E o Graal podia fazer outras coisas também, que está mais próximo de um caldeirão mágico, de algum bruxo pagão, do que propriamente de uma relíquia cristã. O que seria o Graal, não é? O cálice onde Cristo celebrou a última ceia, certo? E existem até elementos históricos que mostram que esse cálice de fato pode existir até hoje como uma relíquia cristã que está na cidade de Valência, certo? Santo Cálice. Então, mas a gente percebe isso. A gente olha para o Graal e a gente começa a ver, cara, calma aí, tem uma coisa a mais que não é só cristianismo nessa história do Graal, da demanda do Graal, por exemplo, que é um elemento simbólico que não é originariamente cristão, não precisa ser necessariamente negativo, mas que não está dentro desse certo pé no chão que existe no cristianismo. E talvez algumas pessoas até fiquem meio surpresas em dizer que no cristianismo existe um pé no chão, mas de fato existe mesmo. O fato dos milagres justamente não é uma coisa que nega esse realismo cristão, é uma coisa que o reafirma. Por quê? Porque o mundo para o cristão não é envolto num universo de coisas fabulosas que toda hora contrariam as regras da natureza. O que nós temos? Um mundo que foi muito bem pensado por Deus, logo não tem por que ficar mexendo nas regras dele. O que Deus acaba operando muitas vezes são milagres para nos ajudar, a nossa incredulidade, ou então a missão dos seus santos, em vista de que ele deseja criar a possibilidade de que os homens bons cheguem ao conhecimento da verdade. E para isso ele manda os seus auxílios, e algumas vezes essas ações de Deus no mundo ganham tons muito extraordinários até do ponto de vista físico. Aí chamamos de milagres. Mas justamente esse realismo cristão acaba nos levando, não é, a considerar que essas coisas são extraordinárias. E já esse mundo do fabuloso, do pagão, em grande parte, ele é um mundo que está muito mais aberto a essa história de que toda hora vai acontecer coisas inexplicáveis. E já o mundo cristão é outra matemática. A matemática do mundo cristão é que o mundo tem sentido, o mundo tem logos. E, consequentemente, como tendo sentido, nós somos pessoas racionais, apesar que a nossa razão tem uma limitação própria do fato de nós não sermos seres divinos, não é? Sermos, né, criaturas. Então, mas a nossa razão é capaz sim de compreender, em grande parte, o sentido que dá origem e faz o mundo continuar existindo, certo? Então, ou seja, o mundo apregoado pelo cristianismo não é um mundo de constantes mistérios insondáveis, ou até um mistério sim, pensando que a gente consegue entender algumas coisas até certa parte, e depois outra parte se torna incompreensível. Mas, ainda que seja um mundo com muitos mistérios, não é um mundo absurdo. Isso é que tem que ficar claro. E às vezes a impressão que se dá, dentro do contexto de explicação de cosmogonia e de cosmovisão, ou seja, da visão de como o mundo é, por parte de algumas estruturas de pensamento que não são cristãs, é que o mundo na verdade é um absurdo, sem sentido. Algumas vezes, inclusive, para escapar desse absurdo, algumas populações decidiram se arvorar ou se ancorar nessa ideia de destino. Qual é a ideia de destino? É fatalismo, até em inglês a palavra para destino é fate, né? É aquela coisa que é o traçado dos deuses para mim e eu não tenho como fugir daquilo ali. O que é muito diferente da onisciência divina, que deixa sim, né, a ação para o meu livre-arbítrio, certo? São conceitos diferentes.
Ou seja, com o passar do tempo, de alguma forma, o pensamento cristão foi dando origem a uma literatura mais realista, e não entenda realismo com exclusão do miraculoso, do fantástico, do maravilhoso, mas mais realista no sentido de afirmar que a realidade, então, é uma realidade que faz sentido. E fazendo sentido da realidade não faz, não combina com a ideia de que toda hora as regras da natureza e assim a própria maneira de existir do homem seja sofrendo alterações e intromissões de forças sobrenaturais e assim por diante.